Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Galo volta a vencer depois de 10 jogos no Morumbi em festa. Tudo isso para a chegada dos reforços. O Lucas estreia, até joga bem, mas comete um pênalti decisivo. Que loucura, cadê o São Paulo do Dorival? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A vitória foi espetacular, porque o Galo precisava voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Tem um desafio enorme no meio da semana contra o Palmeiras, que até preservou titulares, né, na derrota para o Fluminense, porque está pensando realmente nessa classificação para avançar na Libertadores. E venceu o primeiro jogo do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E o Galo queria, obviamente, ganhar, ter confiança, porque nos bastidores até indicavam uma demissão do técnico Luiz Felipe Scolari caso não vencesse o São Paulo, mesmo antes do jogo contra o Palmeiras. Essa vitória pode indicar, sei lá, uma esperança de uma remontada, né? Esse jogo de volta no Allianz Parque, que vai ser muito difícil com o Palmeiras já com a vantagem. E o Galo começou vencendo o São Paulo logo a 3 minutos de jogo. Para muitos, um frango ou uma falha do goleiro Rafael. Eu vou ficar com o golaço, tá? O cara acertar um chute daquela distância, com aquela força, com aquela precisão, a bola entrar justamente no ângulo, realmente é muito complicado. Ah, mas o goleiro não pode tomar gol dessa distância, não pode colocar só 2 na barreira. Eu acho que nem se tivessem 5 jogadores na barreira, nem se o Rafael tivesse esperando a bola lá, era capaz dele pegar aquela pancada do Hulk. Foi um gol maravilhoso, eu vou colocar na conta do golaço. Pode ter sido uma falha do Rafael para muitos, eu não acredito. Mas o São Paulo teria chances ou tempo para reagir. Vale lembrar, vale dizer, que antes da bola rolar, o Morumbi com 60 mil pessoas foi lá para recepcionar os 2 grandes reforços para a sequência da temporada, o colombiano Rames Rodrigues e o garoto da base de Cotia, o ex-Marcelinho, o Lucas Moura. Os 2 entraram com o agasalho do São Paulo, descortinaram, né, aquele agasalho bege, e lá estava a camisa número 3, muito bonita por sinal, num preto com detalhes em vermelho e branco no canto, saudaram a torcida e o Lucas relacionado, inclusive começando no banco de reservas com a expectativa de entrar. Ele entra no segundo tempo, mas eu já chego lá. Porque quando o Hulk faz esse primeiro gol, o São Paulo vai para cima, numa escalação diferente. O Dorival Júnior desarquivou o Thales Costa no meio-campo. Ele não tá tendo o Gabriel Neves, ele tá preterindo o Luan e na parceria de meio-campo ali com o Pablo Maia, o Thales Costa, que não mostrou muito a que veio. O Pablo Maia talvez tenha feito o seu pior jogo recente no São Paulo. E depois Rodrigo Nestor e Michel Araújo, com o Luciano e Caleri na frente. Esse foi o time do São Paulo, né, com o Caio Paulista na esquerda, o Rafinha na direita, e a dupla de zaga com o Beraldo e o Diego Costa. Esse foi o time do São Paulo. Com muitas dificuldades, o São Paulo foi para o ataque, mas é impressionante. Toca, e não agride, não finaliza. O Rodrigo Nestor, que eu sou um crítico, continuo criticando porque ele faz uma jogada espetacular. Ele arranca do meio campo, cortando um defensor, dando uma meia-lua no Igor Rabelo, chegando na frente do goleiro e finalizando errado, como normalmente ele faz. Então, assim, o Rodrigo Nestor não consegue entregar a parte ofensiva e peca muitas vezes na marcação. Michel Araújo também não conseguiu. A verdade é que o São Paulo como um todo circulou muito a bola, criou até algumas oportunidades e vejam só, o lance mais claro ainda no primeiro tempo foi do Atlético Mineiro. Numa escapada, num contra-ataque, porque ali o resultado já favorecia, bem ao estilo Filipão, né? Você faz 1-0 e você picota o jogo, você marca, numa escapada você tenta matar o adversário e o Hulk escapando quase faz o segundo gol, não fosse um carrinho providencial do Diego Costa. Assim se desenhou o primeiro tempo. O Lucas Moura então aquece e entra na segunda etapa. E aí a gente vê a diferença que é você ter um jogador desse nível em campo. Ele estava muito pronto fisicamente, foi muito elogiado fisicamente desde a sua chegada e deu para notar. Por mais que ele não tivesse ritmo de jogo para 90, o planejamento, segundo o Dorival Júnior, era 30 a 45 minutos e ele joga o segundo tempo, assim, faz ótimas jogadas. Ele já entra dando dribles, correndo, imprimindo uma velocidade que tá além do jogo. Você olha o jogo e você vê o Lucas Moura jogar, você pensa, caramba, esse cara tá em outra rotação. Era o que dava para perceber, porque ele conseguia fazer algumas jogadas pelo lado direito, driblando, dando assistência, né, tentando dar assistência, fazendo cruzamentos, combinação com os companheiros e tudo mais, e aí tem uma falta em que ele quase marca um golaço do meio da rua também colocado, a bola passa isso aqui da trave. E aí
o que é o futebol, né? A festa toda pro Lucas, um menino da base, um cara que quer dar certo no clube, que escolheu o clube agora para jogar esses meses. Ele comete um pênalti porque ele tá na marcação, a bola passa por ele, né? O Patrick, olha como o futebol é uma metáfora da vida, né? Ele é muito irônico, ele é um deboche, ele é um tapa na nossa cara o tempo inteiro. O Patrick, que foi defenestrado por Rogério Ceni, depois de ter sido um dos principais jogadores do ano no São Paulo, ele simplesmente é escorraçado do Morumbi, vai jogar no Atlético, não tá sendo muito aproveitado, inclusive, perde a titularidade, perde espaço, entra no segundo tempo e começa a fazer grandes jogadas. Uma delas, recebendo pelo lado esquerdo, dá o tapa na frente, o Lucas, que não tem o cacuete da marcação e às vezes até eu acho que atenua, porque esse tipo de contato muitas vezes no futebol europeu, ainda mais no futebol inglês, não é falta. Ele dá uma chegada, mas para nós aqui, acho que é muito claro, né? Porque ele desloca o Patrick dentro da área, o árbitro marca pênalti, o Pavon faz o 2-0. Justamente numa tarde de festa pro Lucas, ele acaba comprometendo. Mas assim, afora isso, que é uma fatalidade mesmo, acho que ele fez um bom jogo e mostrou o porquê ele foi contratado, porquê ele vai jogar e vai ser um diferencial no ataque do São Paulo, porque ele é muito, mas muito diferente de todos os outros. Bom, aí, vejam só, o São Paulo continuou. Ali abate um pouquinho, né? Ali dá o clima do estádio, né? O São Paulo meio que... Mas vai para um abafa final com as entradas do David, o São Paulo indo para cima, tentando alguma coisa, e aí empilha gols perdidos. Mas assim, esses gols perdidos, eles não são assim, com exceção de um lance do Caleri, tá? Que foi até antes do gol, do segundo gol, que o Caleri pega meio que um voleio de perna esquerda e o Matheus Mendes defende a bola, bate na trave, com exceção desse lance. O resto, assim, foram de chegadas e que o São Paulo ficou no quase, o tempo inteiro no quase. Então dá pra dizer que o Atlético se defendeu bem, porque o São Paulo não conseguia agredir com tanto ímpeto assim. Ficou com a bola, rondou a área, ficou lá saracoteando e tal, mas não conseguia criar chances mais claras de gol. Aí vem o segundo gol e aí depois tem uma arrancada, eu falei pra vocês que o futebol é irônico, né? De Igor Gomes, meu Deus do céu, uma arrancada tipo Kaká, vuf, vuf, na passada, tirando todo mundo pra trás, toca pro Patrick na esquerda, o Patrick domina, pensa, cruza pro Hulk, o Hulk embaixo da trave, sem goleiro, em condição legal, perde o gol. Ele chuta pra baixo assim, né? A bola quica e sobe da trave. Seria o terceiro gol, seria o segundo do Hulk e seria, obviamente, a tampa do caixão no jogo. Mas o São Paulo ainda continuou insistindo, criando algumas oportunidades e, enfim, não teve sucesso, acabou perdendo a partida por 2-0. O Galo respira, volta a vencer depois de 10 jogos, 9 sob comando do Felipão, e dá uma moralzinha, né? Acho que vai ser muito difícil encarar esse Palmeiras de Abel Ferreira da Libertadores no Allianz Parque, esse combo aí é muito difícil de bater, mas deu uma confiança, porque a gente sabe que o time do Atlético, ele é um time interessante, né? Com Guilherme Arana, com Pavon, com Hulk, com Paulinho, com Igor Gomes, com Patrick, com Zarate, assim, tem jogadores muito bons, mas a coisa não vinha acontecendo. Essa vitória pode dar uma motivada a mais. No caso do São Paulo, eu tô preocupado porque assim, os reforços são maravilhosos, vão mudar o patamar do time, mas quando que eles estarão 100%? O Alexandre Pato, por exemplo, ele entra faltando, ele já tá aos 44, é que o juiz deu 11 de acréscimo, né? Então ele teria tempo até para fazer alguma coisa, mas entra mais naquele afã, né? Naquela esperança de que o Pato possa ser um pouco daquilo que ele fez no jogo contra o Santos, né? Um Santos completamente combalido, arrasado, e aí a gente não observa o parâmetro naquele momento, né? E tende a valorizar o gol, enfim, a goleada que o São Paulo imprimiu naquele momento, e depois disso, 5 jogos sem vencer com 4 derrotas. Justamente nesse momento em que o São Paulo está às vésperas de precisar fazer uma reversão contra o São Lourenço para avançar na Sul-Americana, onde o São Paulo estava bem, onde o São Paulo teve a melhor campanha da fase de grupos, onde se imaginava um título bem possível na temporada, e depois o jogo contra o Corinthians, em que, apesar dos reforços contratados, você precisa tirar uma vantagem que é do adversário. De que forma o São Paulo está pronto para isso? Nesse momento, a preocupação. Porque o São Paulo, quando perde para o Corinthians, inclusive na Neoquímica Arena, até joga um futebol interessante. E estava ali num momento até diferente do que esse. Esse é um São Paulo inconfiável. De novo,
O São Paulo do Rogério Ceni era um time inconfiável. O Dorival Júnior vem e mostra uma consistência que a gente não tinha visto com os mesmos jogadores. E de repente o time volta a oscilar. Volta a ter jogadores não conseguindo jogar, Luciano abaixo, Caleri recebendo algumas bolas não conseguindo concluir, Rodrigo Nestor muito mal, Pablo Maia que de repente virou um Tony Kroos com o Dorival abaixo de novo também, aí o Gabriel Neves sai do time, o time meio que perde essa função, aí ele tenta o Alisson que hoje entrou no segundo tempo e pouco conseguiu fazer, tenta o Mendes, tenta o Thales Costa e a coisa não acontece. Cadê o São Paulo do Dorival Júnior, que encantou em determinado momento da temporada e que a gente imaginou, esse São Paulo vai dar trabalho, esse São Paulo pode ganhar a Copa do Brasil, ainda pode, mas cadê? Vai ter que, assim, reverter duas possibilidades, contra São Lourenço e Corinthians, e os dois têm vantagem, os dois jogos no Morumbi. Depois do que a gente viu nesses últimos jogos contra a Bahia e contra o Atlético Mineiro, eu tô preocupado, porque realmente eu não sei qual São Paulo estará em campo nessas partidas. Preocupante, pro Galo um respiro, mas ainda assim pouco suficiente para o que vem pela frente, mas obviamente tem que comemorar. E o São Paulo que decepciona mais uma vez o seu torcedor, que lota o Morumbi para ver a chegada de reforços, a expectativa interessante e a coisa não acontece. O São Paulo, de novo, tá com aquele risco de ser, em mais uma temporada, o time do quase. O time que quase ganha Sul-Americano, o time que quase ganha o Paulista, o time que quase ganha o Clássico, o time que quase quebra o tabu na Neoquímica Arena, o time que quase vai ter que reverter toda essa expectativa negativa que foi criada em relação ao time do São Paulo, de novo, em mais uma temporada. O que vocês acharam? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!